Meus irmãos, abre as vossas Bíblias, primeiro em 2 Timóteo, capítulo de número 2, né? O versículo de número 15. Isso aqui é uma recomendação de Paulo, uma ordenança de Paulo a Timóteo, a qual ele vem falar: procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tens que envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade. Agora abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler até o versículo de número 13, que diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante, para que, envaidecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de lucro desonesto, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam os primeiro provados, depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Do mesmo modo, suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Os diáconos sejam maridos de uma esposa e governem bem seus próprios filhos e sua própria casa. Porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Essa palavra de apóstolo Paulo a Timóteo, né, a igreja, direcionada exclusivamente a Timóteo, né, ela vem mostrar bem claramente o ofício de um diácono, né? O que o diácono faz, as qualificações que espera de um diácono e as qualificações que se espera de um bispo também. Esse bispo, a gente pode também trazer um ofício como de um presbítero, né, da casa do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele, ao destinar esse capítulo 3 de 1 Coríntios, ele está abrangendo os dois corpos de obreiros da igreja. Os que têm o ofício de ensinar, os que estão ali à frente ao púlpito, os que estão no ofício de ensinar a palavra do Senhor, e aqueles que estão no ofício de suportar a igreja, para que a palavra do Senhor possa estar sendo bem dirigida ao público-alvo ali, né? E se nós olharmos também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, eu quero ler também para os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, diz assim, ó: Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Por isso, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou toda a multidão, e eles escolheram Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro,
e Nicanor, e Timão, e Parmeias, e Nicolau, prosélito da Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e esses orando e puseram a mão sobre eles. Depois, ele falar que a palavra de Deus crescia. Então, nós estamos olhando, nós vemos uma colocação de Paulo sobre a ordenação dos presbíteros, né, dos bispos da igreja, e sobre a ordenação dos diáconos. E nós vemos, se nós olharmos lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que quando é a função de um presbítero, né, ou de um pastor, ela começa a se confundir com a função de um diácono, a igreja ela começa a não ir bem, porque o pastor começa a servir as mesas nesse sentido, como o Atos dos Apóstolos vem nos mostrar, sendo que era para ele estar exercitando outro ofício. Por isso que em Atos capítulo 6, vem demonstrar que Pedro, né, reúne a igreja e fala, olha, não é bom que nós servamos as mesas. Daí onde ele fala, escolhei entre vós 7 homens honestos, íntegros, cheios do Espírito Santo, as qualidades que se espera de um diácono na igreja, para que eles pudessem ficar mais focados na oração e no ensino da palavra. E depois o próprio livro de Atos vem trazer evidência de que o povo então crescia, a igreja crescia, porque ela já tinha se organizado de uma forma melhor. Meus irmãos, mas olhando agora para as nossas atualidades, olhando também para esse 1 Timóteo capítulo 3, trazendo isso para as nossas realidades, no nosso dia a dia, eu achei por bem que, primeiro, antes de nós entrarmos no aspecto bíblico do que se espera de um obreiro da casa do Senhor, eu queria ler para os irmãos um trecho do que a CGADB pensa. Eu tentei procurar o estatuto da igreja, da CGADB, né, em Portugal, CGADB não, né, da Convenção das Assembleias de Deus em Portugal, porém eu não consegui achar. E a da CGADB do Brasil, ela está disponível para a gente baixar na internet. Então, essa eu consegui baixar o código de ética e consegui baixar o regimento interno também. Mas acredito eu que não vai diferir praticamente quase nada da versão portuguesa da Convenção em Portugal, uma vez que elas seguem praticamente os mesmos regimentos, né? Não deixa de ser uma Assembleia de Deus. E depois eu posso compartilhar com os irmãos esse PDF que eu tenho da CGADB, do Conselho de Ética, né, que foi votado em 2015. Ele vem falar sobre a ética do ministro do Evangelho. Daí ele trata um capítulo 1 como os princípios essenciais, né? O que se espera do ministro do Evangelho. Daí, primeiro, o desempenho de atividades inerente ao santo ministério outorgados por Deus aos obreiros exige conduta santa, irrepreensível, compatível com os preceitos da Bíblia, estatuto e regimento interno da CGADB. Mas nesse caso também a gente pode, obviamente, também pensar na convenção em Portugal, que eu acho que é CADP, né? É CADP. E do credo e deste código, bem como os demais princípios legais e morais em vigor do nosso país, né? Os ministros do Evangelho, como instrumentos instruídos por Deus para cumprir os seus santos propósitos na terra, é defensor intransigente da Bíblia Sagrada como a santa palavra de Deus, um propagador incansável dos princípios nela contido, desempenhando as atividades ministeriais com desvelo, dignidade e respeito às normas bíblicas, legais e morais com vista para a glorificação ao nosso Senhor Jesus. Isso aí, então, o Conselho de Ética vem trazer com os princípios essenciais do que se espera da ética de um ministro do Evangelho. E depois, aqui é onde eu quero mais frisar o nosso momento de hoje. A gente vai também estar olhando para as vertentes bíblicas.
o que ele fala sobre os deveres fundamentais do ministro do Evangelho. Esses são os deveres fundamentais que a gente tem que ter guardado no nosso coração e usar isso como a nossa conduta para o nosso dia a dia. Ele fala, primeiro, lutar incansavelmente para ter uma conduta santa e irrepreensível, livre de escândalo, tendo em vista sua condição de paradigma para as ovelhas de Deus que estão sob os seus cuidados ministeriais, conforme prescrito na carta do apóstolo Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 7. Vamos lá para nós ver o que diz essa palavra. Tito 2, 7. Diz assim, ó, em todas as coisas te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, que não pode ser condenada, para que os que estão de oposição possam ser envergonhados, não tendo nenhum mal que vos dizer. Olha para os irmãos ver. Isso é um ponto muito importante, que é frisado como código de ética de um ministro do Evangelho. Lutar incansavelmente para ter uma conduta santa e irrepreensível. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades nas hostes celestiais da maldade. Mas a nossa luta é incansável, é constante, irmãos. Eu falo que o obreiro, se nós olharmos pelo último ensinamento que nós tivemos na semana passada, que o pastor Joel nos trouxe, o próprio apóstolo Paulo fala que ele faziam coisas para que outros não se escandalizassem. Então, ele mesmo sacrificava a sua própria carne para que não servisse de escândalo para os demais. Porque ele sabia que o ministério que ele tinha era celestial, não era terreno. Ele não estava aqui simplesmente para fazer a vontade dele, a não ser fazer a vontade de Deus. Então, quando a convenção traz esse termo, lutar incansavelmente para ter uma conduta santa e irrepreensível, uma luta diária nossa, contra o nosso dia a dia, contra a nossa conduta. Se eu tenho que dar exemplo, como aqui em 1 Timóteo 3, nós vemos também aqui dar testemunho com aqueles que estão de fora, então logo eu vejo que isso é uma obrigação minha como ministro do Evangelho, ser exemplo para aqueles que estão de fora. Daí vem aqui, ó, no próximo artigo fala, ser destemido exercendo seu ministério sem submissão a interesses humanos e materiais, com honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Daí o 3, ele traz uma coisa que eu acho que é muito importante, que vai muito em conta com a palavra de Deus, ó, velar por sua reputação pessoal, mantendo uma vida pessoal e familiar organizada, tratando esposas e filhos com dignidade e respeito devido à luz do disposto em 1 Timóteo 3, servindo sempre de exemplo aos fiéis. Irmãos, aqui nós estamos ainda tratando da questão do ofício do bispo, do presbítero, do pastor, aqueles que estão na frente da igreja. Quais são as obrigações deles? Se nós olharmos aqui em 1 Timóteo 3, traz uma lista para nós. Nós vemos aqui, ó, ele deve ser irrepreensível, marido de uma esposa. Aqui, quando ele trata o marido de uma esposa, que a Bíblia vem falar a respeito da poligamia. Não aceita que um bispo tenha mais de uma mulher, né? Aqui não se trata do primeiro, do segundo, do terceiro casamento. Mas aqui vem falar a respeito da poligamia. Então, seja marido de uma só mulher, seja fiel à sua esposa. E aqui nós podemos trazer também no contexto vice-versa também. Aquelas que são ministras do Evangelho, elas também têm essa obrigação também, de ser esposa de um só marido. Então, vem trazer essa luz aqui, ó. Vigilante, sóbrio e de bom comportamento, dado a hospitalidade, apto para ensinar. Aquele que deseja, ó, a Bíblia deixa claro, aquele que deseja, excelente obra deseja, mas tem esses critérios, tem que ser uma pessoa apta para ensinar, uma pessoa que está aberta para ensinar aos outros, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto, pessoa que jamais
aceitaria uma oferta desonesta, aceitaria se envolver em atos ilícitos economicamente, né? Mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a seriedade. Então, que governe bem a sua própria casa. Imagina, se eu não consigo governar a minha própria casa, minha própria família, como é que eu vou cuidar da casa de Deus? Então, esses são os critérios que o apóstolo Paulo vem mostrar para Timóteo. Mas o que eu queria tratar com mais ênfase aqui, com os irmãos aqui, é 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 12, a qual a Bíblia vem tratar bastante na questão dos diáconos, né? Qual é o papel do diácono? O que o diácono faz na casa do Senhor? Qual é o seu papel na igreja, né? Qual que é onde está a sua limitação em servir? Ele serve, mas até que ponto? Até porque se nós olharmos, voltando um pouco para a questão do presbítero, do bispo, do pastor, ele tem a função de servir, mas ele é aquele que serve na oração e aquele que serve na palavra. Essa é a obrigação de um bispo e de um pastor. É lógico que nada impede que um diácono exerça essa atividade. Não, nada impede. Até porque o diácono ele começa a exercer essa atividade para mostrar o seu talento, como é o caso que a gente tem na nossa igreja, o Patrick, é um diácono que é um grande auxiliar nosso na questão do ensino da palavra de Deus. E com certeza, para 2021, o Patrick vai estar na frente do ensino na igreja, cuidando da escola bíblica. Então, vem mostrando a sua aptidão, que ele tem potencial para chegar à carreira do bispo, à carreira do presbítero, à carreira do pastor. O Patrick é um jovem que já vem mostrando que tem esse potencial, porque é um jovem também que trabalha também na área do ensino. Só falta a companheira, mas está chegando, né, Patrick? Mas olhando aqui na questão do diaconato, né, se a gente olhar ao pé da letra a sua função, é um dos serviços mais bonitos que existe dentro da igreja. O período que eu mais amei da minha vida, irmãos, foi o período que eu fui diácono, porque era um período que a gente sempre estava para lá, para cá, e ainda mais no Brasil, que a gente tem sempre aquelas igrejas grandes, então a gente tem que estar lá fora olhando o carro dos irmãos e estar dentro da igreja, vendo como é que está, vendo se os banheiros estão limpos, e se tem criança correndo para o corredor, colocar a criança para dentro da igreja. Mas é um serviço, irmãos, que é muito glorioso, que nos enaltece demais. Se eu for contar todas as experiências que eu tenho como diácono aqui, com certeza eu vou ter muitas para contar para os irmãos. E experiências que realmente marcaram minha vida. E quando a gente está na porta da igreja, no Brasil, em função do calor, tudo isso, então a igreja ela é aberta, então a porta, o diácono fica ali na porta recebendo os visitantes. E eu me lembro de duas experiências. Uma foi de um jovem que parou a bicicleta na frente da igreja, eu estava ali na calçada, e ele chegou lá desesperado e falou assim, precisava que vocês oravam por mim. E a hora que eu coloquei a mão naquele jovem para orar por ele, irmão, aquele jovem caiu demoniado na calçada da igreja. E daí eu já chamei logo um diácono que estava ali perto também e falou, me ajuda, vamos pôr esse jovem para dentro, porque a gente tem essa preocupação de zelar pela reputação da igreja. Imagina se a gente fica ali fora, ali orando, expulsando aquele demônio na calçada, e como é que os vizinhos olhariam para isso? E senão os vizinhos provavelmente iam pensar que a gente estava batendo no jovem na calçada, o jovem caído no chão. Então, logo eu e o diácono pegamos aquele jovem, colocamos ali dentro da igreja, oramos por ele, aquele demônio foi embora e esse jovem aceitou Jesus. E uma segunda experiência que eu tive como diácono, eu estava na porta da igreja e parou um jovem, estava bem sujo, e ele pediu para que quisesse assistir o culto. Eu falei, não, entra aqui. Coloquei ele, peguei uma cadeira para ele sentar, ele não queria sentar perto dos irmãos, porque ele estava sujo, estava com um odor grande. Ele falou para mim, não, eu quero sentar mais para trás que eu estou com vergonha. Eu coloquei uma cadeira bem do lado da porta, do lado que eu estava, coloquei ele perto de mim. E aquele jovem assistiu o culto inteiro, chorou muito aquele dia. E depois aquele jovem pegou, acabou seu culto, foi lá, aceitou Jesus também.
E daí acabou o culto, aquele jovem não tinha para onde ir. E essa hora testa a nossa fé como cristão, né? Daí ele veio contar para mim, ele falou, olha, ele falou assim, eu vim de uma cidade do interior do Paraná, imagina, o interior do Paraná, da onde a gente mora, tá cerca de uns 500 quilômetros, mais ou menos. Ele falou, ó, vim de lá, eu estava vendendo melancia, porque eu lembro até hoje, era uma época de fim de ano, porque a época de fim de ano no Brasil, vem bastante pessoas, saem dos interiores, vão para São Paulo, tudo, e vendem melancia nos caminhões na rua, para o pessoal fazer ceia de Natal, melancia, uva, abacaxi, tantas outras coisas. E esse jovem chegou e falou assim, ó, estava vendendo melancia, ele falou assim, e o dono do caminhão foi embora e me deixou para trás. Levou todo o meu lucro, levou tudo. Ele falou, não tenho o que fazer. Faz 2 dias que estou para a rua, estou passando fome. Ele falou assim, eu só queria voltar para minha casa. Daí ele tirou um cartãozinho, falou, ó, aqui é a oficina do meu pai. Ele falou assim, mas eu não consigo nem ligar para meu pai, mas meu pai também não tem como mandar dinheiro para ir embora. E essa hora, irmão, o que a gente faz? E daí eu lembro que no dia eu peguei e falei, olha, eu falei, eu morava com meus pais na época, no fundo da casa dos meus pais. Eu falei, não tem como hospedar esse rapaz, porque o meu pai não é crente. Se eu chegasse com o rapaz lá, meu pai colocava eu e o rapaz para fora. Eu não tinha o que fazer. Daí eu lembro que eu conversei com um amigo meu, lá da igreja, lá, um presbítero na época, hoje é um pastor, e eu falei para ele, olha, Evandro, eu falei, esse jovem está nessa situação. Eu falei para ele, e da cidade que a gente morava, não tinha ônibus indo para o Paraná, ele tinha que ir para Campinas para ir para o Paraná. Eu falei para o meu amigo, falei, olha, o que eu posso fazer, eu falei, todo dia cedo eu vou para Campinas. Eu falei, amanhã eu vou para Campinas, eu levo esse jovem lá, e chegando na rodoviária de Campinas, eu compro uma passagem para ele ir para o Paraná. Eu falei, mas ele não tem onde passar a noite, ele não tem o que fazer, né? E esse Evandro, o Evandro, que era um presbítero da igreja na época, ele falou, não, sem problema nenhum. Falou, eu vou levar em casa lá, ele toma um banho, a gente dá roupas novas para ele e embarca ele no outro dia. E a gente fez isso. Ele ficou na casa desse presbítero, tomou um banho. E esse rapaz, irmãos, da onde a gente morava até Campinas, dá uns 50 minutos de ônibus, ele foi nesse percurso inteiro sentado do meu lado, me agradecendo pelo trabalho que a gente tinha feito por ele. Ele falou, eu já não sabia o que fazer, eu não sabia como é que o que ia ser de mim. Foi, mas graças a Deus eu encontrei a igreja, eu encontrei Jesus, encontrei vocês. O que eu quero dizer com isso? Essas são as experiências, uma das poucas experiências que eu tive como diácono. Tem mais ainda para contar, e vamos ver se a gente consegue contar mais alguma durante mais esses 40 minutos a gente estaremos juntos. Mas o que eu quero dizer, nossa atitude como diácono da casa do Senhor. O diácono, ele é a porta de entrada da igreja. É no diácono que você conhece uma igreja. Se você chegar numa igreja, se você não for muito bem recebido pelo diácono, irmão, você não vai ser recebido por mais ninguém. Porque o diácono é reflexo do pastor. O pastor tem esse peso de ensinar seus diáconos, de ensinar sua diaconisa a se portar ministerialmente. Então, o diácono sempre vai ser o reflexo do seu pastor. Mas se olharmos lá em 1 Timóteo 3, versículo 8, fala assim, ó, do mesmo modo, o diácono deve ser sérios, respeitáveis, algumas versões vêm dizer. E esse termo normalmente se refere a algo de honra, uma coisa honrável, digno, estimado, nobre, está diretamente ligado à questão da irrepreensão, que é dado na mesma qualificação de um pastor. O diácono é aquela pessoa séria, pessoa irrepreensível. Seriedade, irmãos, não é você deixar de ser extrovertido, não é isso. Ser extrovertido é uma qualidade da pessoa. Eu não sou muito, não, sou mais o lado sério. Mas eu falo assim, não está ligado àquela pessoa séria, carrancuda, que não sorri para ninguém. Não é isso que a Bíblia vem se referir. A Bíblia vem se referir à sua seriedade na questão da sua honestidade. Um homem sério, um homem de uma boa reputação. No Brasil, para os irmãos terem ideia, hoje no Brasil,
eclesiasticamente, na maioria das Assembleias de Deus, ela começa pelo cargo do auxiliar de escala, daí vem o cooperador, vem o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. E depois algumas igrejas já têm os cargos de bispo, de outras coisas. Mas, no geral, é até o pastorado. E se nós olharmos pela palavra de Deus, na questão da palavra de Deus, o que cada cargo representa, se nós formos fazendo no sentido figurado, é um degrau que começa de cima para baixo. Ou seja, você está como membro aqui, você veio aqui como auxiliar de escala, diácono, aí você vem descendo. Presbítero, evangelista, pastor. Nessa escala, você só desce. Porque em todos esses degraus, o serviço é o primordial. O serviço é o primordial. É engano achar que é um degrau diferente. Eu subi de carreira. Eu era um cooperador, eu virei um diácono. Eu era um diácono, eu virei um presbítero. Então, subi minha carreira. Não, você desceu sua carreira. Você foi descendo cada vez mais. Porque o sentido de servir tem que ser sempre. Erro é daquele obreiro que pensa que só porque agora eu sou um pastor, ou eu sou um presbítero, ou eu sou um evangelista, ou eu sou um diácono, então agora a congregação está a meu serviço. Não, você está ao serviço da congregação. E um dos pontos que eu queria frisar aqui, na questão do respeitável de ser uma pessoa irrepreensível, os ministérios, vamos pôr esses ministérios sérios, eles têm essa preocupação de quem vai ser os seus diáconos, quem vai ser os seus presbíteros, quem vai ser os seus pastores. No Brasil, hoje, para uma pessoa virar um auxiliar de escala, toda a igreja pede um antecedente criminal. Você tem que ir acho que é na delegacia, né? Uma delegacia, daí você dá o seu STOIA number lá, né? Que é o seu CPF, e eles puxam seu antecedente criminal, porque as Assembleias de Deus têm essa preocupação de saber qual que foi o passado desse obreiro. Porque uma coisa é você falar assim, eu tenho chamado de Deus. Tudo bem, você tem chamado de Deus. Mas o seu chamado é independente do seu cargo, independe de cargo eclesiástico. Agora, se a gente está pensando num cargo eclesiástico, numa composição da igreja, ali fala sobre a imagem da igreja. Então, no Brasil se pede um antecedente criminal para saber que tipos de crime essa pessoa já cometeu na vida. E o segundo ponto que pede lá também é uma carta de referência comercial. Porque essa é uma preocupação também. Porque existe essa preocupação, ele pode ter uma boa reputação dentro da igreja, ser bem visto, isso, aquilo, ser uma pessoa que tem uma boa palavra, um bom comunicador, mas aí você vai ver, o camarada está devendo para todo mundo na praça. Então, existe essa preocupação também na consagração de um obreiro no Brasil, que pede-se os antecedentes criminais e uma carta de recomendação econômica, né, que a gente chama lá de SPC Serasa. Então, você tem que ir lá, dar o seu STOIA number, aí ele puxa se você tem o seu nome limpo ou se você tem o seu nome sujo, né? Porque se o seu nome está sujo na praça, é um devedor na praça, não paga suas dívidas, então isso já impede a pessoa de ser um obreiro da casa do Senhor. E, por último, no Brasil, as Assembleias de Deus procuram saber também se o diácono é um contribuinte assíduo dos dízimos e oferta da igreja, principalmente os dízimos, né, que é rastreável, né? Porque tem que saber se ele é um fiel cumpridor da palavra de Deus, né? Então, são os 3 quesitos. E também a questão da vocação, logicamente, né? A pessoa tem que ter vocação, tem que ter o chamado de Deus, que é em primeiro lugar. Depois do próprio versículo 8, ele fala assim, não de língua dobre. Ou seja, uma pessoa de uma só palavra. A Bíblia fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. Então, a Bíblia, quando ela fala que um obreiro seja uma pessoa de uma só palavra, é que ele tem que ter palavra. Ele tem que cumprir com aquilo que ele fala. Então, assim, aquele que tem língua dobre
diz uma coisa a certas pessoas, mas depois diz algo diferente para outra, essa pessoa não quer nada com nada, não cumpre com o verdadeiro ministério que Deus vocacionou ele. Então, a pessoa tem que ser uma pessoa firme, uma pessoa de palavra. Depois, um outro critério que vem aqui, ó, não dado a muito vinho. Então, um homem desqualificado para a obra de diácono é um homem que é viciado na bebida, aquela pessoa que é um beberrão, né? Sempre está bebendo, uma pessoa desqualificada para ser um obreiro da casa do Senhor. Porque se nós somos um exemplo dos fiéis, que exemplo eu vou estar passando como diácono, sendo uma pessoa inclinada à bebida alcoólica? Então, não tem credibilidade, né? Porque um obreiro da casa do Senhor, ele tem que passar credibilidade. Uma vez que ele é inclinado à bebida, tantas outras coisas, ele já passa a ser desqualificado como obreiro. É uma pessoa que já escolheu o seu lado, né? Ele não quer nada com as coisas de Deus. Daí vamos lá. Daí vem aqui, ó, não cobiçosos de lucro desonesto. Não cobiçosos, e às vezes em algumas traduções tem que falar assim de sorte da ganância, né? Uma pessoa que ela ama demais o dinheiro. A Bíblia fala que aonde estiver o teu coração, aí está o seu tesouro, né? A pessoa tem aquele coração inclinado para o dinheiro, só vê lucro em tudo, como era Judas Iscariote, né? Os obreiros trabalhando na seara, ele só via o custo que aquilo ali teria, né? Que desperdício quando aquela mulher foi aspergir as mirras, lavar os pés do Senhor com as mirras, né? Ele já olhou e falou, que desperdício que é esse, né? Que coisa mais sem critério. Então, o obreiro, ele não pode ser uma pessoa muito dada à sua ganância financeira, né? Apesar que esse é um critério que todo cristão tem que ter, né? A pessoa não muito dada à ganância financeira. Não estou dizendo aqui que, então, a partir de amanhã, a gente vai fazer um acordo de pobreza, então ninguém mais vai ganhar dinheiro. Não, não é isso, irmãos. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Depois ele vem mais, ó, guardando o ministério da fé em pura consciência. Ou seja, ele conhece muito bem a palavra de Deus. Ele conhece muito bem o Deus que ele serve. Ele conhece muito bem as normas da igreja que ele está servindo. Ó, Paulo também indica que um diácono deve ser conservador na fé com uma consciência limpa. A expressão que ele traz ali, o ministério da fé, né, é simplesmente um modo de Paulo falar sobre o evangelho, sobre a pessoa é consciente naquilo que ela acredita. Ela acredita na Trindade e acabou. Ela acredita que Jesus Cristo veio ao mundo e acabou. Uma pessoa que tem uma fé inabalável. Porque esse é um cuidado, irmãos, que tem que ser muito tomado. Porque às vezes você começa a levar pessoas para a ala ministerial da igreja e amanhã ou depois essa pessoa vai virar um herege. Essa pessoa vai parar de acreditar na Trindade ou, sei lá, a pessoa vai começar a pregar uma apostasia dentro da igreja. Então, esse é um dos cuidados também que devem ser tomados. E depois, apóstolo Paulo vem dizer assim, ó, e esses também, né, sejam primeiros provados, depois pratiquem o ofício de diácono se forem considerados irrepreensíveis. O apóstolo Paulo, ele fala na questão dessa prova, antigamente acontecia-se muito isso, de provar as pessoas para o ministério. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Eu via muito no passado, no Brasil, isso acontecer. A pessoa ser provada para o ministério. O pastor, em um determinado culto de Santa Ceia, ele indicava, olha, o irmão tal está sendo provado para o ministério do diaconato. Ele só falava isso e acabou. Então, aquela pessoa já tinha na sua consciência que ele estava sendo provado para o ministério do diaconato. Mas, na realidade, o pastor estava falando assim, olha, o irmão tal está em observação para ser consagrado ao diaconato. E às vezes, irmão, passava 2 anos essa aprovação. E essa pessoa ficava com aquilo no seu coração.
e não entendia, mas o pastor ainda estava observando a sua vida. Mas acontecia casos que a pessoa, desse intervalo de tempo da sua aprovação, ele não resistia, não aguentava, porque não aceitava a sua aprovação, e acabava querer questionar, né? Mas por que está acontecendo isso? Estão me perseguindo na igreja, não sei o que tem, e ia para outra igreja, né? E acabava depois não dando certo. Vocês não têm ideia, eu fui cooperador. A primeira vez que eu fui consagrado foi em 1990 e... Eu tenho anotado ali, não, eu tenho a outra Bíblia lá. 98, eu acho mesmo. Pega aquela Bíblia velhinha, tá lá dentro do guarda-roupa lá. Lá tem as datas marcadas. Acho que foi em 1998. Eu fui consagrado não, separado, porque daí não é consagração. Separado a cooperador. 98. De 98 eu fiquei 9 anos, irmãos, como cooperador. 9 anos. Eu lembro que nesse intervalo teve um pastor numa igreja nossa que quis me levar para diaconato. Mas eu, na ocasião, eu e a Érica, a gente namorava. E eu não aceitei. Eu falei, olha, pastor, eu não vou aceitar ser diácono agora não, porque eu estou namorando. Eu queria casar primeiro. Mas foi uma questão de consciência minha. Eu quis casar primeiro para depois ser separado ao diaconato. Eu tenho anotado aqui, irmãos. Os irmãos vê. Aqui, ó, 99. Ó, dia 5 de dezembro de 99, eu fui separado a cooperador. Depois, 27 de junho de 2004, não, depois, dia 1/12 de 2007, eu fui consagrado a diácono. Depois, dia 2/12 de 2012, fui consagrado a presbítero. Depois, dia 14/11 de 2015, fui consagrado a evangelista. E a pastora eu fui consagrado em 2018. Os irmãos, então, vê. Mas o que eu acho mais interessante foi... Por isso que eu falo que as datas que mais marcaram minha vida foi a época que eu fui diácono, porque, olha, praticamente de 99 até 2012, eu estava nessa, né, a serviço de escala da igreja, né? 99 a 2007, cooperador. Depois, 2007 a 2012, eu fui diácono. Então, eu estava na questão, na área do serviço da igreja. Uma área que eu peguei muita paixão, amava fazer o serviço de diaconato. E aqui depois a gente vai entrar em alguns pormenores do diaconato, qual que é o seu, realmente, serviço na igreja, né? Porque até então a gente está mostrando as qualidades que se esperam dele, né? De um diácono. Mas vamos lá. Então, ele fala que tem que ser uma pessoa irrepreensível. Então, primeiramente, eles têm que ser experimentados para realmente ver se são pessoas irrepreensíveis, né? Ele vem aqui, ó, do mesmo modo, as suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis a todas as coisas. Por isso que é importante, irmãos, quando o homem tem um chamado, ou a esposa tem um chamado, que o marido tem esse chamado, entenda esse chamado da esposa, e que a esposa entenda esse chamado do esposo também. Porque exercer o ofício ministerial não é algo simples, é algo que dedica tempo da gente. É algo que consome bastante tempo nosso em funções eclesiásticas. E, às vezes, a esposa não entende e, às vezes, o esposo não entende. Então, Patrick, você que vai procurar uma esposa, procura uma que entenda seu ministério. Porque, senão, isso aí vai te prejudicar lá na frente. Porque isso é muito importante, irmãos, que tem que haver esse entendimento entre o casal, para entender o ministério de Deus na igreja. Porque senão começa-se uma cobrança e a mulher acaba enfraquecendo o marido nessa cobrança e o marido acaba enfraquecendo a mulher na cobrança. Porque, vamos supor, tem reuniões de ministério. De novo, reunião, você está só mais em reunião, você está mais na igreja do que em casa. E fica aquela controvérsia que um não começa a não entender o outro. Mas, ora, se nós viemos a esse mundo para servir a Deus, se nós estamos a serviço de Deus, então... Um tem que compreender qual é a dedicação nossa ao ministério.
Um tem que compreender o outro, a sua dedicação ao ministério. E quando o apóstolo Paulo adverte essa palavra, que as mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas, o apóstolo Paulo estava mostrando nessas perspectivas. O apóstolo Paulo estava mostrando também na questão, olha, o seu marido vai saber de coisas que você, como uma esposa de um obreiro, talvez ele compartilhe com você, mas você não pode sair falando para todo mundo. Esse é um dos grandes perigos que rodeia, irmãos, a vida do casal no ministério. Porque às vezes o homem é um homem sério, mas a mulher é uma linguaruda. Ele não pode ouvir nada que o marido fala que sai contando para todo mundo. E às vezes vice-versa também. A esposa é uma pessoa séria, mas o marido também não resiste a nada, é um fofoqueiro. A mulher fala alguma coisa para ele, ele vai lá e corre falar do outro. É um perigo muito grande, irmãos. Isso daí é muito perigoso. Pode destruir uma igreja com essas coisas. Mas vamos lá. Depois ele trata no versículo 12, né, que o diácono seja marido de uma esposa que governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Mais uma vez, apóstolo Paulo traz essa responsabilidade acerca da esposa e do marido, né? Marido de uma só esposa. Ou seja, que ele seja casado somente com uma, né? Não tenha mais nenhuma aí. Esse é um critério para todo cristão, né? Que poligamia é algo que já está banido da palavra de Deus, né? Hoje é o marido e a mulher, é monogâmico o casamento, né? É só entre o casal. E que governe bem os seus próprios filhos, que o seu lar tem que ser um exemplo. Depois fala assim, ó, porque os que praticam bem o ofício diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ao trazer essa palavra para os diáconos, né, ele vem falar assim, ó, os que praticam bem o ofício vai trazer uma boa posição para si e vai ganhar também a confiança na fé daqueles que estão na igreja. E daí, irmãos, pensando nisso, eu estava hoje aqui pensando comigo, né? Os ofícios de um diácono, o que um diácono faz na igreja? Nós já vimos aqui os critérios que o apóstolo Paulo colocou para que a pessoa seja um diácono. E aqui, irmãos, não olhe só para o sexo masculino, mas feminino também, as diaconisas, né? O que se espera das qualidades de uma diaconisa na casa do Senhor e qual que é o seu trabalho na igreja. Primeiro a gente já viu que o trabalho, que a palavra do grego, né, diáconos, ela traz o sentido de servo. Então, ou seja, ele está a serviço da igreja, ele serve a igreja. E quando olhamos lá em Atos 6, quando o apóstolo Pedro falou que não era bom, falou para os discípulos, os demais apóstolos, né? Não é bom que a gente deixemos a mesa, sirvamos as mesas, né? E a gente deveria estar ensinando, estar orando com a igreja. Então nomearam os diáconos para estar servindo a igreja. Por que isso aconteceu lá? Porque os gregos começaram a ver que as viúvas estavam ficando desamparadas. E tem essa questão do serviço, então, do servir a igreja. Então, meus irmãos, nessa questão de servir, que é onde eu quero focar com vocês aqui, nessa noite aqui, a questão do serviço. O que é o servir a igreja? Se nós olharmos na concepção de servir as mesas, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a Santa Ceia do Senhor. É a obrigação, é o trabalho, é o ofício dos diáconos de estarem servindo as mesas, preparando a mesa para o serviço. É ele que prepara a ceia, é ele que prepara todo o amparato da ceia, o pão, para servir as mesas. Aqui, obviamente, que agora em função do Covid, eu e o pastor Lucas é que estamos servindo os irmãos na distribuição da ceia.
Mas esse também é uma tarefa dos diáconos também, no ato de servir a Santa Ceia. Também é os diáconos e diaconisas que fazem esse serviço. Olhando no sentido de servir, para o diaconato também, obviamente que hoje as igrejas, muitas igrejas têm os que cuidam da limpeza, que cuidam de tudo isso. Também é uma tarefa, se nós olharmos, do diácono de estar também ajudando no zelo da igreja, ajudando no amparo de toda a igreja, limpando a igreja e tudo isso mais. E se nós olharmos no sentido também de servir, o diácono é aquele que é responsável por levar a ceia para aqueles que estão enfermos, irmãos. Esse é um trabalho que eu fiz muito no Brasil. Eu levava a ceia para aqueles irmãos que estavam enfermos. E nessa seara, irmão, de levar a ceia para estar enfermo, a gente tem que pensar que o diácono ele foi ali para servir. E nessa de servir a ceia, irmãos, eu já vi de tudo, de tudo. Mas tinha um casal de senhores que eu e a Érica sempre ia servir eles. A gente amava ir lá servir a ceia para eles. Eles já tinham perto dos seus 80 anos de idade, estavam bem debilitados, e todo mês eu e a Érica tinha que ir lá servir a ceia. E todas as vezes que eu chegava lá, eu imaginava. Eu saía de lá e eu falava para a Érica, Érica, acho que mês que vem a gente vai servir a ceia só para a irmã Maria. Eu acho que o irmão Sinésio já não vai estar mais entre nós. Nós chegávamos no outro mês lá, estavam os dois lá, irmãos, firme e forte. E às vezes o irmão Sinésio deitado na cama, não conseguia nem levantar. Servíamos a ceia. Daí eu falava, Érica, mês que vem só vai estar a irmã Maria. Chegava outro mês, daí o irmão Sinésio estava bem, estava firme, a irmã Maria debilitada. Mas eu falo, e a gente sempre foi nessa de levar as ceias para eles. Mas eu falo assim, o benefício, irmãos, que a gente tem como ser humano, o aprendizado que a gente tira de tudo isso é muito grande. Mas esse de servir a ceia também, irmãos, a gente tem que estar preparado para tudo. Eu já cheguei na casa de senhoras da igreja servir a ceia e chegar lá, o esposo é não crente, e o esposo atender a gente lá só de cirolão, sem camisa, e você ter que entrar lá para servir a ceia para a esposa dele e não olhar para isso. Eu já cheguei em casa de servir a ceia, eu cheguei lá, fui servir a ceia para um casal de idosos também, e a família toda era crente. E aconteceu que no final de semana, ninguém da família foi na igreja. E assim, eu entendia que eu tinha que servir a ceia para os idosos lá, mas eu, Érica, sempre ia precavido, a gente levava a ceia a mais, né? Porque nesse de servir a ceia, você pode chegar lá e ter mais gente. E nesse dia, irmãos, nós chegamos na casa lá, estava a família quase que em peso lá. E o culto de Santa Ceia foi um dia antes, eles não foram na igreja. Até aí tudo bem, porque no Brasil, geralmente, se tem um culto de Santa Ceia no domingo, e depois no culto da quarta-feira, geralmente após o culto, a gente serve ceia também para aqueles que perderam o culto de domingo. Mas pessoas que têm saúde, que podem ir na igreja. E eu cheguei na casa lá para servir a ceia, para o casal de idoso, e estava a família toda reunida numa sala, assistindo novela, e cheguei lá para servir a ceia, e daí um dos filhos desse casal falou assim, pastor, já que está aí, pastor não, falou assim, irmão André, era o diácono, já que o senhor está aí, serve ceia para nós também. Na hora a gente fica meio assim, eu falei, mas enfim, vou servir, né? Eles têm saúde, eles podiam estar na igreja, né? Eu falei, vou servir. E daí uma das noras desse irmão ficou lá no sofá, lá assistindo novela lá. Daí nessa hora, a gente não quer ser muito, como posso dizer, indigesto, né? Mas eu olhei para a nora desse irmão e falei assim, olha, irmã, já que a gente vai servir a ceia para todo mundo, eu falei, em respeito ao momento, pelo menos desligue a televisão. Poxa, quer tomar a ceia assistindo novela?
Então, mas eu falo assim, irmãos, o serviço do diácono na igreja é uma coisa, o serviço do diácono em campo é outro, irmãos. A gente vai enfrentar de tudo. Eu já tive casos que eu fui levar ceias para uma irmã, esse mesmo senhor que estava lá de Cirolão, lá, né? Ele estava com uma dívida na casa dele, do carro dele. Ele olhou para mim e falou assim, viu, fala para o pastor da sua igreja lá que eu preciso de tantos R$ 1.000 para pagar a dívida do meu carro lá. Fala para ele arrumar o dinheiro para mim, que a igreja tem dinheiro. Eu olhei para ele e falei, ah, tá bom, eu vou falar para ele, depois o senhor vai atrás dele. Eu falei, eu vou falar o quê? Mas eu falo assim, não é fácil, irmãos, o serviço do diaconato é isso, mas é o serviço de estar servindo. Esse é o serviço de estar servindo. O diácono tem que entender que ele foi chamado por Deus para estar a serviço da igreja. Esse é um dos serviços que é maravilhoso. É que eu falo, mas foi um serviço que eu e a Érica crescemos muito como ser humano. A gente era casalzinho novo ainda, mas estávamos engajados nesse serviço de estar levando a ceia para os irmãos. E o engraçado é que sempre era uma briga, sabe? Quando terminava a ceia, quem que vai levar a ceia para os enfermos? Daí todo diácono sumia. Ninguém queria levar. Porque é um serviço que demanda tempo. Porque imagina, você trabalhar na segunda-feira, você trabalha o dia inteiro, depois você chegar à noite e ter que sair na casa dos irmãos. Às vezes você ia em 5, 6 casas para levar a Santa Ceia. Porém, é um serviço do diácono, irmãos, de estar fazendo essa distribuição da ceia. E se nós olharmos também em Atos dos Apóstolos, ele vem dizer também o serviço deles que é na questão da benevolência, né? A distribuição diária em favor das viúvas, porque se nós olharmos em Atos 6, a queixa era por causa das viúvas que não estavam sendo assistidas. Então, essa é uma dos ofícios do diáconos e diaconisas da casa do Senhor também. Cuidando da assistência daqueles que estão mais necessitados. Porque, irmãos, muitas das vezes a informação não chega diretamente ao pastor. Das vezes a informação chega pelo diácono, de que um irmão está passando necessidade, de que uma irmã está passando necessidade, de que alguém está precisando de algo. E esse serviço do diácono também está fazendo essa assistência para levar alimento para aqueles que precisam, está ajudando as viúvas. A gente teve casos no Brasil, o pastor Ataíde, ele trabalhava muito nesse foco de amparo às viúvas, e a gente teve um caso que eu me lembro que de uma irmã que chovia e molhava muito dentro da sua casa. E a irmã tinha uns filhos saudáveis também, mas os filhos não se preocupavam com ela. Um dia o pastor Ataíde fez um apelo no culto. Ó, irmãos, tá chovendo na casa da irmã e eu quero saber quantos irmãos a gente tem aqui para esse final de semana aqui. Nós comprar a telha, comprar tudo o que precisa, ir lá na casa da irmã, arrancar todo o telhado dela e montar outro telhado e colocar tudo novo para ela. Uma irmã que era uma irmã carente da igreja, e muitos diáconos se alistaram para estar lá, e final de semana foram lá e fizeram tudo isso. E isso aí, com certeza, foi para os filhos dela, né? Uma lição. Porque talvez eles zombavam, muitos deles zombavam da fé da mãe, que a mãe era uma pobre coitada, tudo. Mas essa atitude da igreja mostrou para os filhos que a mãe era amparada pela igreja. Por isso que a mãe tinha um carinho extremo pela igreja, porque a mãe era amparada pela igreja. Então, essa é uma das funções do diáconos também, irmãos, está ajudando. A Érica já participou muitas vezes também. A gente tinha irmãs na igreja enfermas que não tinha condição de fazer a faxina das suas casas. E reunia um grupo de irmãs na igreja. E elas falavam assim, olha, amanhã a gente vai estar na casa da irmã fulana fazendo uma faxina para ela. E elas iam todas lá, irmãos. As diaconisas iam lá e limpavam a casa da irmã. Daí muitos falavam, ela tem umas filhas saudáveis, que pode fazer, que não sei o que tem. Elas têm, mas não estão fazendo. E nós, como igreja, a gente não vai fazer nada? Então, esse é o sentimento, irmãos.
Esse tem que ser sempre o sentimento, porque a gente veio para servir. Nós estamos nesse mundo para servir. Porque pode ser que lá no futuro, irmãos, lá bem na frente, quando essa mãe vier a faltar e as filhas já tiver mulheres, né, elas vão lembrar. Olha, quando minha mãe estava doente, era a igreja que cuidava da minha mãe. Quando minha mãe precisava, era a igreja que ajudava a minha mãe. Então, isso faz enaltece, edifica a função do diácono na igreja. Ele também é aquele que cuida das finanças da igreja, o diácono. Nós temos aqui o exemplo do nosso querido Patrick, que é o tesoureiro da nossa igreja, junto com a nossa irmã Morena, eles cuidam da finança da nossa igreja, e o pastor é o supervisor das finanças, mas a finança está confiada na mão do diácono, porque o diácono é o responsável por coletar o dinheiro, é responsável também por cuidar do dinheiro. E o diácono é o responsável por estar ali distribuindo os informativos para a igreja. Então, olhando, a função do diácono de servir, ela é muito grande, irmãos. E hoje nós podemos ver aqui, através de 1 Timóteo capítulo 3, quais eram esses requisitos que se esperavam, que se espera, né, desse diácono. E agora nós estamos vendo aqui a função desse diácono, baseado em Atos capítulo 6, que é a função de estar a serviço, de estar servindo. E para a gente fechar essa aula no dia de hoje, né? E depois abrir aqui para eventuais perguntas que os irmãos queiram fazer. Eu deixo aqui então 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Essa orientação que o apóstolo Paulo deixou para o jovem Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Então, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tenha do que se envergonhar. Nós, um obreiro, o obreiro fiel da casa do Senhor, é aquele que zela, primeiro, pela imagem de Cristo, porque nós somos representantes de Cristo nessa terra. Então, primeiro, ele é aquele que zela pela imagem de Cristo. Segundo, ele zela pela sua própria imagem. E terceiro, ele zela pela imagem da sua igreja. Porque a sua igreja, o que ele fizer lá fora, vai refletir primeiro em Cristo, segundo nele e terceiro na sua igreja. E é um cuidado, irmãos, eu falo assim, a gente tem que tomar muitos cuidados, principalmente ali fora, do lado de fora da nossa casa. E os irmãos sabem como é o calor do Brasil, e um dos cuidados que eu tomo muito no Brasil, irmãos, porque no Brasil a Assembleia de Deus, hoje ela já está um pouquinho mais liberal, né, nesse sentido, já começa a compreender mais, bem melhor as coisas, né, já tem pelo menos um senso comum, né, sobre a liberdade de cada um. Mas muitas das vezes no Brasil, em determinados lugares que eu não vou de bermuda, para os irmãos terem ideia. Não porque eu me escandalizaria, não, para mim é indiferente, ainda mais no calor, imagina no calor você ter que pôr uma calça, né? Mas não é por mim, é pelos outros, irmãos. Por não pensar no que o outro veria e pensaria, que escândalo que eu poderia provocar na vida do meu irmão. Então, é essa preocupação que a gente sempre tem. Uma vez, eu precisei ir no supermercado, eu estava na casa do meu pai, e eu ia no mercado, e meu pai falou assim para mim, falou, olha, traz um fardo de cerveja para mim. Irmãos, aquilo, olha, foi difícil para mim, mas era difícil eu falar não para meu pai. Eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? Eu falei, meu pai pediu, então eu vou trazer para ele. E o meu maior medo era que no mercado alguém visse um fardo de cerveja dentro do meu carrinho. Porque eu falei, se algum irmão veja, vai imaginar na hora. Falei, gente, ó, o
Na época eu acho que era evangelista da igreja, eu vou olhar e falar, evangelista aí, gosta de tomar uma na casa, né? E, e eu fiquei com aquela preocupação, irmãos, e para minha infelicidade, eu encontrei com o irmão no mercado. No Brasil tem muito crente. E aquele fardinho de cerveja dentro do meu carrinho. A primeira coisa que eu vi ele, eu já falei para ele, eu falei, olha, deixa eu já te falar, isso aqui eu comprei pro meu pai, viu? Eu já vou alertar ele para que não saia falando por aí que eu comprei. Mas depois disso daí, irmãos, depois desse episódio, eu falei pro meu pai, eu falei, olha, pai, o dia que o senhor quiser, o senhor vai comigo, o senhor compra, o senhor fica à vontade. Eu falei, eu não vou, não tô aqui para te condenar. Eu falei, mas as pessoas que vão ver de fora não vão entender essa situação. Então, o apóstolo Paulo, tomando o gancho daquilo que o pastor Joel pregou semana passada sobre ética, em 1 Coríntios, capítulo 10, ele fala assim, ó, no versículo 30 até o 32, ó, pois se pela graça sois participantes, porque sou mal falado naquilo que eu dou graça, portanto, quer comais ou quer bebais, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei ofensa aos judeus, nem gentios, nem à igreja de Deus. Assim como eu trago todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que possam ser salvos. O apóstolo Paulo estava deixando muito bem claro que muitas coisas ele faziam não para o próprio proveito dele, mas para proveito dos outros, para que os outros pudessem ser salvos. Então, nesse ofício de obreiro, nesse ofício de ser um diácono, um presbítero, um pastor, um bispo da casa do Senhor, a gente tem que pensar que eu estou agora na área do serviço. Então, aquilo que eu faço para proveito dos outros, não pelo meu próprio proveito. Esse é o conceito de servir. O servir é ver com que meu irmão esteja bem. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. E se você tem essa vocação ministerial, segue firme nela, se preocupa com ela, zele por ela, ore ao Senhor, busque ao Senhor, para que você possa chegar a esse ofício para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus os abençoe.